vocês vão levar para enfeitar a sua casa. Mateus capítulo 14, versos 23 até o versículo de número 34. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Importante você saber que Jesus, ele está por cima das águas. Verso 26, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Olha, quando nós estamos com medo, uma das maneiras de nós afugentarmos o medo é gritar, viu? Pode gritar mesmo, porque é o momento de você afugentar o medo. Verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende um bom ânimo, sou eu, não temais. Primeiro a gente grita, mas é importante que nós tenhamos ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Jesus, quando ele nos diz, tende bom ânimo. Verso 28, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter comigo por sobre as águas. Ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Foi uma atitude de fé. E a gente somente vai conseguir andar por sobre as águas se nós efetivamente estivermos e exercitarmos a nossa fé. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, de novo gritou, salva-me, Senhor. Não podemos tirar os olhos de Jesus, viu? De jeito nenhum. E olhar para a força do vento. Porque se tirarmos os olhos de Jesus e olharmos para a força do vento, nós vamos afundar. Verso 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quando Jesus entra no barco, o vento, ele cessa. Verso 33, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Jesus sempre nos conduz para o outro lado, onde há paz, alegria, salvação e onde há também segurança. Amém? Queridos, alguns dias atrás, nós tomamos conhecimento aí pelo noticiário, jornais, eles falaram assim de forma muito forte, né, sobre aquele incidente que ocorreu com aquele navio lá, que foi abordado, né, pelas tropas israelenses. Então aquele navio estava lá, tentando furar um bloqueio, tinha uma ajuda humanitária, mas tinha também uma causa política, então por isso que o povo de Israel, né, os soldados israelenses, eles interviram, mas foi uma intervenção um pouco desastrosa, e acabou que 9 pessoas perderam a sua vida. E ali, aquelas pessoas tinham um ideal, quando elas estavam, né, com aquele navio. E elas saíram, tinham vários passageiros dentro daquela embarcação, e eles tinham um objetivo, eles tinham um alvo, eles tinham um local aonde eles gostariam de chegar. Acontece que eles não chegaram, eles não conseguiram chegar e alcançar o alvo final, porque eles foram impedidos, eles foram abordados, e ali algumas daquelas pessoas, né, elas poderão algum dia tentar novamente fazer essa viagem, porque elas ainda permanecem com vida. Mas aquelas 9 outras pessoas não, porque elas já perderam a sua própria vida. Na nossa vida, queridos irmãos, nós estamos numa travessia. A vida do ser humano, ela é uma constante viagem. Ela é uma constante travessia e nós estamos no mar da vida. Aliás, tem até aquele corinho que diz, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá. Interessante que quando nós observamos a história de uma embarcação, ou seja, uma embarcação que está no mar. Então assim, quantos de vocês sabem nadar aqui? Quem sabe nadar? Olha, pouquíssimas pessoas sabem nadar.
Agora imagine você numa embarcação, acontece um acidente com aquele barco e você se vê dentro d'água. E você não sabe para onde ir, você não sabe nem como bater as pernas, não sabe fazer nada. E ali você está à mercê da deriva de que alguém venha te socorrer. E assim acontece na nossa vida, porque muitas vezes nós somos abordados, a nossa embarcação ela é abarroada, e aí nós ficamos sem chão, ficamos sem popa, sem proa, ficamos sem condições de ir para lugar nenhum, e nos vemos simplesmente dentro da água. E ali a gente não sabe para onde a gente vai, nós não sabemos o que nós vamos fazer. E nessa travessia da nossa vida, meus irmãos, nós encontraremos sempre, em algum momento, tempestades, ventos fortes e as ondas do mar, que vão fazer com que o nosso barco vá daqui, vá para lá, ele continua navegando, mas ele estará sendo contemplado ali por aquelas ondas fortes, aqueles ventos, né? E sendo jogado daqui para lá, de lá para cá. E às vezes a gente fica sem saber o que fazer. Alguns dias atrás, no dia 19 agora de maio, eu participei de um congresso na área de educação, e ali uma das pessoas que foi ministrar uma palestra foi aquele navegador, o Amir Klink, que todos vocês já ouviram falar dele. Aquele homem que foi para a Antártida sozinho, né? E ele dizendo da experiência dele naquela embarcação, e ele viajando sozinho. E teve um momento que ele estava assim bastante desgostoso por causa de algo que havia dado errado. E ele chegou a fazer um plano. Só que um plano que foi por água abaixo, porque ele não pôde realizar aquele plano. Porque de repente, durante acho que 2 ou 3 dias, vieram tempestades fortíssimas. E ele não teve outra coisa a fazer naquele barco, senão tentar manter aquele barco navegando e indo na direção para onde ele gostaria de ir. E ali ele foi incansável, ele não teve tempo de parar para comer, não teve tempo de parar para ir no banheiro, não teve tempo sequer para pensar no que ele iria fazer no minuto seguinte, porque cada instante, cada segundo ele tinha que tomar uma atitude para que ele pudesse manter o barco sem que o barco afundasse. Você já passou na sua vida por algum momento como esse? Quando parece que as coisas estão indo assim de mal a pior, e você não tem oportunidade, você não tem condições de você sequer parar para você pensar no que vai acontecer, como é que vai fazer, quais são os planos. Assim acontece na nossa vida, porque nós estamos neste mar, e um mar que muitas vezes ele aparece revolto. Às vezes, esse vento forte, esse vento contrário que acontece na nossa vida, às vezes pode ser uma enfermidade. Às vezes a pessoa está indo e vindo normalmente, a pessoa está tendo a sua vida normal, mas de repente ela recebe um diagnóstico médico. E aquele diagnóstico fala de uma enfermidade, e onde haverá necessidade de se submeter a uma cirurgia. Às vezes nós passamos por uma turbulência que é a perda do emprego. Às vezes o problema vem na área financeira diante de um prejuízo que aconteceu. Às vezes é o carro que deu defeito ou que sofreu um acidente, uma batida, e ali você tem um enorme gasto financeiro que você não sabe de onde você vai tirar o dinheiro para você cobrir o reparo daquele veículo. Provações. Essas turbulências, amados, no mar da nossa vida, na vida do crente ela se chama provação. E as provações sempre acontecem, meus amados irmãos, depois que Deus opera um milagre. Sempre depois que Deus opera um milagre, acaba acontecendo uma provação. E foi assim com o povo de Israel. Depois que Deus operou um grande milagre, tirou o povo de Israel lá do Egito. Aí o povo teve uma provação muito grande, que eram os egípcios atrás dele.
do povo de Israel, e na frente do povo de Israel estava o Mar Vermelho. E aí o povo disse: quem dera se a gente pudesse morrer no Egito, pelo menos a gente não estaria aqui no exército, aqui no deserto, nessa situação assim. Aí Deus operou um grande milagre, não foi? Abriu o Mar Vermelho. Assim aconteceu com os discípulos. Jesus havia acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos haviam visto algo assim tão tremendo que aconteceu. Mas aí depois eles enfrentaram esse mar revolto, enfrentaram essa situação. Queridos, Deus permite que nós sejamos provados para que nós não percamos o alvo, para que nós não gloriemos em nós mesmos. A própria salvação, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Queridos, a nossa salvação ela é de graça, é pela graça do Senhor Jesus. Nós não temos mérito algum na nossa salvação. O único mérito que nós temos é o mérito de nós reconhecermos que nós não somos nada, e de nós reconhecermos que nós precisamos de Jesus, e de nós reconhecermos que nós somos pecadores, e de nós reconhecermos que Jesus morreu por nós, e aí nós abrimos o nosso coração e nós convidamos Jesus para morar no nosso coração. E o nosso mérito é único, é esse, de nós sermos sensatos, até o ponto que nós conseguimos descobrir e deduzir que Deus nos ama, e por isso nós vamos dar lugar no nosso coração para o amor de Deus. Mas nós não temos mérito algum, nós não temos mérito de nada do que nós temos, nós não temos mérito daquilo que nós somos. Nós não temos mérito de onde nós estamos, não. A Bíblia diz no livro que o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dada. A saúde, meu querido, que nós temos, a saúde que você tem, a saúde que eu tenho, não é mérito meu, é mérito do Senhor. Foi Deus quem nos deu. Então, queridos, aquilo que nós temos, nós precisamos ter esse entendimento. Ah, não, mas o meu trabalho, lá eu sou competente, eu sou bem-sucedido, eu tenho a minha empresa, eu tenho isso, aquilo, outro, querido, foi Deus que te deu. Seja a tua empresa, seja o teu trabalho, foi Deus quem te deu. Mas eu tenho a minha competência, a minha capacidade de fazer e de organizar bem, de realizar bem o meu trabalho. Glória a Deus, você tem mesmo, mas essa capacidade foi Deus que te deu. Mas eu tenho um talento de fazer, de tocar, de cantar, mas foi Deus quem te deu o talento para que você pudesse tocar e cantar. O homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dada. E sabe, queridos, Deus não quer que nós nos gloriemos em nós mesmos. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem ao Senhor.